Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, agora Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. Urgente, relator da OEA emite sua primeira manifestação sobre visita ao Brasil. É isso mesmo. A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, o CIDH, Organização dos Estados Americanos, ou a OEA, disse na sexta-feira, dia 28, reconhecer o compromisso do Brasil com a democracia e com os direitos humanos. Isso é simplesmente decepcionante. De qualquer forma, a nota emitida não traz conclusões sobre o que pode ser o relatório ainda a ser produzido, mas dá indícios de que o relator Pedro Vaca pode adotar uma posição totalmente parcial, típica de militante de esquerda. Pedro Vaca ouviu opiniões divergentes sobre o estado de liberdade de expressão no Brasil e ainda não emitiu um juízo a respeito. Não há um prazo conhecido para que um documento final seja emitido por essa instância da OEA. Porém, só dele dizer que reconhece o compromisso do Brasil com a democracia e com os direitos humanos, já dá para ver que o relatório provavelmente será uma farsa. Enquanto isso, aqui no Brasil, Moraes solicita um parecer da PGR para reter o passaporte de Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou à Procuradoria-Geral da República duas notícias-crime apresentadas pelo PT e pelos deputados Lindbergh Farias e Rogério Correia do PT. Nos documentos, as legendas e parlamentares pedem que seja determinada a entrega do passaporte de Eduardo Bolsonaro, a fim de impedir que o deputado federal deixe o país em suas constantes viagens aos Estados Unidos. As petições chegaram às mãos de Moraes na quinta-feira e apontam que Eduardo Bolsonaro teria articulado em solo americano formas de constranger o STF. Conforme noticiado pelo jornal Estado de Minas, o objetivo do pedido apresentado pelo PT é que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro seja investigado por supostos crimes de obstrução de investigação, de organização criminosa, coação no curso do processo e atentado à soberania nacional. No despacho desta sexta, Moraes determinou que a PGR comandada por Paulo Gonet se manifeste sobre o assunto dentro de um prazo de 5 dias. O posicionamento do órgão é considerado fundamental para que o ministro decida se atende ou não os requerimentos apresentados contra o parlamentar. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu, para depois ele determinar a pressão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. É urgente. Eduardo Bolsonaro está sem dormir. Paulo Figueiredo está sem dormir. Estão desesperados. Morrendo de medo. Nossa, mãe, Eduardo Bolsonaro está cometendo crime de lesa pátria. Está indo lá fora. Fala mal do Brasil, fala mal dos ministros. Dizer que os ministros
prendem pessoas inocentes, que solta bandidos. Eduardo foi lá fora para dizer que o pessoal do dia 8 é todo mundo inocente, que eram só vândalos, sabe? Que haviam vândalos muito piores em 2017, que botaram fogo na esplanada dos ministérios. Eduardo foi lá dizer, junto com o Paulo Figueiredo. Aí eu também fui lá, junto com o Girão, o Paulo Figueiredo, o Marcel Arraten, o Jorge Seife, Bia Kicis, Carla Zambelli, o Gaia, assim, todo mundo, né? Mas agora, mas o sobrenome do cara é Bolsonaro, aí o trem fica mais forte um pouquinho. E ele está sem dormir, porque ele foi lá dizer que Alexandre de Moraes é ditador, que Alexandre de Moraes, ele é o ofendido, ele é o delegado, ele é o Ministério Público, e ele mesmo é o cara que é o juiz. Ah, sim! Vocês viram? A delação premiada do Cid? O juiz inquirindo o Cid, torturando o cara. Ah, tá. Eduardo foi lá falar sobre os ministros, que o ministro da Suprema Corte deu 17 anos a uma mulher que escreveu numa estátua, perdeu uma, né? Sabe quem é o autor da frase? O ministro da Suprema Corte, quem é ele? Barroso. Lembra que ele é advogado, foi advogado do César Batista, de um terrorista, de terrorismo ele entende, né? Mas ele disse agora, o outro, né? O Flávio Dino e também o Zaninho, advogado do Lula, que ele não se vê impedido de julgar Bolsonaro, né? É claro que ele pode não se ver impedido, Bolsonaro nunca fez nada a ele. Aliás, Bolsonaro fez o bem a você, Zaninho, a sua família, e também ao Dino e todos os outros, porque a criminalidade caiu no governo Jair Bolsonaro, né? Então, vocês estavam mais seguros, né? A criminalidade caindo, a sua casa perde a possibilidade de ser invadida, um carro roubado, alguém ser morto, ser assassinado. Bolsonaro só fez o bem a vocês. E você fez o bem duplamente, porque você advogou pro Lula e não foi de graça, né? E no final ainda ganhou uma cadeira, sabe? Qual foi o que Bolsonaro te fez? Você foi atrás dos senadores, tá? Que foram eleitos por Bolsonaro, para pedir o votinho, que você seria um exímio cumpridor da Constituição. Não é, né, galera? Não é coisa nenhuma dessa, conversa fiada. Então, por isso, o Eduardo Bolsonaro está perseguido. Aí eu também falei com a OEA, e a OEA também, quando terminou meu depoimento, eu soube que eu estava processado, porque eu botei o Brasil em risco, né? Tudo que eu falei mexeu na segurança nacional. O que eu falei sobre Adélio Bispo, ofendeu os advogados de Adélio Bispo e tome de processo. Mas agora vem um ataque a Michele Bolsonaro. Todos aqueles que caminharam atrás de Bolsonaro, atrás de poder, atrás de um lugarzinho, atrás de uma colocação, e depois que isso pifou, agora, teve perto de Bolsonaro, tem o sobrenome, aí vai pro sal. Agora, uma coisa eu garanto a vocês, eles conseguiram o Boulos e o Lindbergh, uma façanha. Diz que o Eduardo não está dormindo, nem o Paulo Figueiredo, ninguém está dormindo, preocupados com Lindbergh, preocupados com Boulos, preocupados com o PT, o que eles vão com vocês. Prepare. A Bíblia diz que o choro dura uma noite. Então a noite começa à meia-noite e termina às 6 da manhã. Eu acho que nós já estamos chegando ali por 4 horas da manhã, 4h30. Daqui a pouco o sol vai raiar. Prepara o lombo, rapaziada. Porque o jogo vai ser difícil. Vocês foram longe demais e agora não tem como voltar, tá? Alexandre de Moraes, é você mesmo. Então quer dizer que se Mauro Cid não falasse o que você queria, ele ia aprender de novo, você ia aprender de novo, né? Ia aprender o pai dele, aprender a esposa dele e a filha dele. Você é um covarde, bicho. Tu é covarde. Se o Brasil tivesse um Senado, com uma maioria de senadores, com disposição, você já tinha dançado faz muito tempo. E o Senado precisa, sabe? Muitos senadores. Precisa tomar postura. Eu ia falar um negócio aqui, nem vou falar, que é até vergonhoso o que esse cara está fazendo. Agora a declaração do Davi. Que se fizer impeachment de um ministro do Supremo, vai ter problema, o Brasil vai ficar cheio de problemas. Ei, você está no Fantástico Mundo de Bob, no Fantástico Mundo de Alice, sei lá o quê. Quanto problema que esse país está vivendo, a desgraça na economia. O povo não pode mais comprar nada. O que se comprava no governo Bolsonaro com R$100, hoje com 1.200 não se compra. E o senhor está dizendo que
O impeachment de um ministro vai criar problema para o Brasil. A violência que está aí, você não está vendo? Mas tá todo mundo dizendo que PCC, Comando Vermelho, tá todo mundo solto aí, fugindo de penitenciária de segurança máxima. Pois é. Eduardo foi falar isso lá fora, agora tá na mira de Boulos e de Lindbergh. Tá sem dormir. Tá bom, me engana que eu gosto. Prepara, porque o dia tá raiando. Para aqueles que acham que estarão imunes e não sofrerão as consequências das decisões do Alexandre de Moraes apenas porque estavam seguindo ordens, pode ter certeza que não vai ser tão simples assim. O que está prestes a acontecer, que vai ser histórico do nível mundial, não vai ser apenas na cabeça do Alexandre de Moraes, mas em todas aquelas pessoas que, mesmo sabendo que essas ordens, essas decisões, essas investigações eram ilegais e criminosas, essas pessoas sofrerão também as consequências. Eu me lembro onde tudo começou. O momento, o dia exato onde tudo isso começou. Começou no dia que a Elvira Salazar levantou a foto do Alexandre de Moraes em uma comissão no Congresso americano e eu estava lá dentro. Aí eu fui uma das pessoas que ajudou a fazer essa audiência acontecer, uma audiência pública, e ela levantou a foto dele dizendo que ele era um ditador. Hoje, ela trabalha no governo do Donald Trump. Elon Musk também está no governo do Donald Trump. E senadores e outros deputados agora sabem quem é Alexandre de Moraes. Ele é hoje o juiz fora dos Estados Unidos mais famoso no território americano. Pois bem, naquele momento parecia que as ações, as retaliações viriam apenas para cima de Alexandre de Moraes, mas não vai ser. Além de Moraes, duas autoridades entram na mira do Congresso americano. Além do ministro Alexandre de Moraes, duas autoridades brasileiras entraram na mira de congressistas dos Estados Unidos, que vão poder sofrer sanções, não só do visto americano, mas também congelamento, serem banidos do sistema bancário internacional, não poderem entrar em outros países além dos Estados Unidos e várias outras, inclusive podendo ser condenados no Tribunal Penal Internacional. Então vamos dar uma olhada aqui quem são essas pessoas. Além do ministro Alexandre de Moraes, duas autoridades brasileiras entraram na mira de congressistas dos Estados Unidos. Os parlamentares norte-americanos passaram a discutir sanções ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Paulo Gonet, que na verdade se transformou numa espécie de despachante do Alexandre de Moraes. Não é uma entidade, uma instituição separada do STF, não. Ele simplesmente carimba exatamente o que o Alexandre de Moraes quer. E ao delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor. Fábio, acho que ele foi promovido recentemente, foi mandado para outro país aí. Fábio Alvarez Shor é o responsável, ele é o chefe da Gestapo dentro da Polícia Federal. Tá? E, inclusive, nós temos aí deputados federais sendo investigados porque denunciaram as ações desse delegado. Vamos lá. O PGR e o policial viraram alvos de deputados e senadores próximos a Donald Trump por causa da atuação em inquéritos que bloquearam perfis de políticos e militantes de direita em redes sociais. Esses parlamentares sustentam que, ao avalizar e embasar decisões de Moraes, Gonet e Shor teriam promovido censura e também deveriam sofrer sanções. A medida contra o PGR e o delegado da Polícia Federal envolve recusa do visto de ingresso aos Estados Unidos. Já em relação ao Alexandre de Moraes, a Casa Branca estuda punição mais dura, com a aplicação da lei Magnitsky, destinada a pessoas que o presidente dos Estados Unidos considere ter violado questões de direitos humanos. Bom, se tem uma coisa que o Alexandre de Moraes fez é violar direitos humanos. Cabe unicamente ao mandatário decidir os nomes que entram na lista. Bom, como vocês podem ver, cabe unicamente ao mandatário. Basta o Alexandre de Moraes decidir, o Donald Trump decidir, perceber, através de provas, não pode ser uma decisão sem provas, tá? Com provas de que essas pessoas estão desrespeitando os direitos humanos, como, por exemplo, Gonet manter preso pessoas que estão em situação séria de saúde, correndo risco de vida, não dar o direito à liberdade de expressão também, ou de defesa. O Fábio Shor fazer busca e apreensão em meninas de 16 anos, apreendendo celular, e uma criança de 16 anos bloqueando contas bancárias. Todas essas decisões, buscas e apreensões na casa de parlamentares, tudo isso vai pesar na hora e não vai ser apenas. Então, da próxima audiência pública, a Maria Elvira Salazar não vai levantar apenas a foto do Alexandre de Moraes. Vai ser Alexandre de Moraes, Gonet, Fábio Shor e todos os outros delegados, autoridades da Polícia Federal, do Sistema Acusatório Brasileiro, da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia Geral da União,
que contribuíram para esse avanço ditatorial do Brasil, para essa perseguição e para esse desrespeito a direitos humanos e a própria Constituição brasileira. Aí essas pessoas vão entender o que é tentar travar uma guerra com o país mais forte do mundo no momento em que ele é governado por um verdadeiro democrata, alguém que respeita a liberdade de expressão e o devido processo legal, é alguém que foi vítima de perseguição. Vocês não estão entendendo. Donald Trump foi vítima de calúnia, difamação, perseguição, mentiras, lawfare, né, perseguição judicial, e ele não gosta disso em nenhum lugar do mundo, principalmente quando isso é feito com colegas aqui nos Estados Unidos. Não vai ser só Alexandre de Moraes que vai pagar pelos seus atos. Vai ser também as pessoas que acataram as decisões criminosas dele e levaram adiante esse estado de exceção que o Brasil virou. Lembrando, acabou de sair na revista The Economist que o Brasil perdeu 6 posições no ranking de democracia internacional por causa das decisões do Alexandre de Moraes. Como eu sei que a minha opinião é criminosa aos olhos e às mentes dos nossos ministros do STF, dessa vez eu nem vou dar opinião, eu vou apenas compartilhar a opinião de um renomado observador da Casa Branca durante uma entrevista, né, uma participação no painel do Metrópolis. Vou falar nada, vou deixar você escutar essa pessoa falando. A gente volta com o Fernando Hessel, que está lá direto de Miami. Fernando, que é observador da Casa Branca e do Pentágono, e está lá em Miami conversando com a gente sobre essa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom, Fernando, vimos aí a fala do ministro do STF, Alexandre de Moraes, falando aí sobre colônia, Brasil independente. E como eu disse, só não podemos esquecer que os Estados Unidos é o nosso maior parceiro comercial. Exatamente. A gente precisa considerar algumas coisas aqui importantes, né? Eu tenho o maior apreço e respeito com os poderes brasileiros, principalmente o judiciário, mas isso não impede, por exemplo, que a gente pontue algumas coisas sensíveis aqui diante da fala do ministro Alexandre de Moraes. A gente pergunta por que ele está falando tudo isso, né? Qual é o objetivo? Para quem que ele está falando isso? Tudo bem que está sendo ali no momento do plenário, mas o americano não entende isso, até porque o judiciário americano trabalha de maneira totalmente diferente. Aqui ele está querendo dizer que o judiciário americano não é sensacionalista, não dá entrevista, só fala nos autos e não tem essa loucura da vaidade. Então, e o americano é bastante by the book, vulgarmente, popularmente falando, é muito by the book, é muito objetivo. Então, tanto o governo americano enquanto o judiciário americano, esse tipo de declaração, quer seja uma declaração correta ou não faz sentido, né, nesse momento, até porque um ministro, né, tanto alguém da corte aqui dos Estados Unidos, tem que, na verdade, se posicionar diante dos autos do processo. Então, é realmente complicado ter esse tipo de comportamento no Brasil, e eu volto a dizer aqui, com todo o respeito ao judiciário, ao Supremo brasileiro. Você vê que ele está lá nos Estados Unidos, está falando, está fazendo crítica, mas está morrendo de medo de também ser preso, né? Mas esse tipo de comportamento não cabe, até porque essa exposição também não acontece aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe, até pelo trabalho que a gente desenvolve aqui em todos os poderes, como você bem disse, no Pentágono, na Casa Branca, no Congresso americano, esse é um tipo de manifestação que não cabe. E, na verdade, acaba, complicando ainda mais a situação, essa relação comercial que se mistura à política e ao setor privado. Então, a gente tem que se perguntar, para quem que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo? A carapuça está servindo. Não, essa parte aqui eu quero... Vamos escutar de novo? Para quem que ele está dizendo isso? A carapuça está servindo ou não? Está saindo em defesa ao governo brasileiro ou não? Então, a gente precisa ter bastante cuidado e acredito que o judiciário precisa ser melhor assessorado nesse sentido. E o que a gente preza, na verdade, é uma boa relação. Nós estamos falando aí de uma relação entre Brasil e Estados Unidos de 200 anos, ou seja, é uma das mais longevas relações diplomáticas que os Estados Unidos têm na sua história diplomática. Então, há de si também a gente observar que essa relação de 200 anos existem muitas coisas entrelaçadas que o próprio presidente Donald Trump não vai conseguir mexer. Os Estados Unidos dependem do Brasil e a gente não... Ah, é? Os Estados Unidos dependem do Brasil? Não sabia disso, não. Pode se desesperar e achar que nós não temos esse potencial. Porque quando a gente vê uma declaração dessa, uma declaração do Itamaraty,
e do próprio presidente Lula, a gente vê um certo desespero e uma desconfiança dessa relação de 200 anos. Se eu deixasse aqui um conselho, uma recomendação, eu pegaria o primeiro avião, se eu fosse o presidente da República, e viria para Washington para poder conversar na mesa, cara a cara, e não ter esse tipo de discussão, de posicionamento através da mídia. O problema, que aí eu acho que o observador não sabe, é que o governo do Donald Trump nem atende às ligações do Itamaraty. E o Itamaraty está tentando ligar há vários dias, mas nem sequer são atendidos. Porque o governo americano sabe o que aconteceu no Brasil e nem reconhece esse governo como legítimo e muito menos dá atenção para eles. Então, se o Lula for lá, ele vai passar vergonha de não ser atendido, de não passar pela porta da Casa Branca. Essa é a vergonha que o Brasil está passando internacionalmente agora. E eu volto a repetir. Acabou de sair uma matéria no The Economist mostrando que o Brasil caiu 6 posições no ranking de democracia por causa das ações do Alexandre de Moraes. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.